Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 39, 40 e 41. E o tema de hoje será plateumintos. Bom, o que seria plateumintos? Esse filo compreende os vermes de corpo achatado, que são mais complexos que os selenterados. Ou seja, nós podemos observar anteriormente que os selenterados são seres um pouco mais simples, né? Um pouco mais primitivos. Então, eles não têm, por exemplo, um sistema digestório, eles não têm um sistema nervoso, né? Então, é tudo bem primitivo. E esse tipo de ser vivo, que são os plateumintos, a gente já observa uma pequena evolução, né? Então, nós vamos verificar algumas características. A primeira seria simetria bilateral. O que significa isso? Significa que um lado de um corpo, né, por exemplo, o lado direito do corpo desse verme, seria igual ao lado esquerdo do corpo desse verme, né? Então, tudo que eu possuo do lado direito, eu vou possuir igualmente do lado esquerdo. Isso caracteriza uma simetria, né? Coisa que nós não observávamos em outros seres mais primitivos, como os selenterados, tá? Alguns possuíam simetria e outros não. Também podemos observar a cefalização, que é uma espécie de cabeça em que se concentra os órgãos sensitivos e sistema nervoso simples. Então, nós também não observávamos isso nos selenterados, né? Eram espécies mais primitivas. Por exemplo, se esse animal fosse tocado, alguma coisa tocasse nele, ele respondia difusamente. Por quê? Porque ele não tinha uma localização desse sistema nervoso ou sensitivo. Ele respondia com o corpo todo. O que já não acontece nos plateumintos. Por quê? Porque eles possuem na extremidade, em uma das extremidades, uma espécie de cabeça, onde a gente pode verificar aí que já tem um esboço do sistema nervoso e também sensitivo. Então, ele responde melhor aos estímulos do que os selenterados. Também nós podemos verificar como mais uma característica um sistema digestório, com uma boca e um sistema excretor denominado célula-flama. Nós também não vimos isso nos seres anteriores, né? Eles tinham somente um orifício por onde eles captavam o alimento, mas não chegava a ter um processo de digestão mais complexo, como a gente já observa aqui, que é um esboço de um sistema digestório. Então, aqui a gente vai ter a boca e também vai ter um sistema excretor, onde tudo que esse verme não precisa mais de nutrientes, né, de catabólitos, ele vai pôr para fora com essa espécie de célula-flama, que seria uma célula em que coleta todos os produtos desses metabólitos e acaba sendo eliminado pelo orifício da boca, né? Eles têm um orifício só. Então, seria como uma espécie de fezes, né? Fezes, urina que nós temos. Só que, no caso aqui, é a célula-flama, tá? São animais também aquáticos ou de solos úmidos. Então, eles têm preferência por esse tipo de habitat, onde eles se desenvolvem mais. Alguns são parasitas e provocam doenças, né? Então, alguns se utilizam aí da vida parasitária, atingem alguns hospedeiros e acabam provocando aí algumas doenças que são, inclusive, bem conhecidas no nosso meio. Eles são divididos em 3 classes: os turbelários, os trematoides e os cestoides. Nós vamos estudar um a um agora e compreender melhor algumas diferenças entre eles, porque todos possuem essas características gerais, mas têm as suas peculiaridades. Então, na primeira classe, nós podemos observar os turbelários. Como exemplo dos turbelários, nós temos a planária.
Os turbelários são vermes de vida livre, ou seja, eles vivem em lagoas, córregos, pântanos, fontes, rochas, gravetos úmidos e plantas submersas. Eles são livre-natantes, né? Então, eles gostam dessas regiões úmidas ou o que estão próximos a essas regiões, como rochas e gravetos. Eles, além de todas as características gerais que nós podemos observar anteriormente, como sistema nervoso localizado na extremidade, sistema excretor com a célula flama, simetria. Então, todas essas características gerais permanecem. O que a gente vai ter diferente nos turbelários? Eles se reproduzem sexuadamente por regeneração ou gametas, ou seja, óvulos e espermatozoides, sendo neste último caso hermafroditas. Como é que funciona isso? A planária, por exemplo, ela possui os dois tipos de gameta, tanto espermatozoide quanto óvulo. Então, podemos dizer que ela é hermafrodita, porque ela não tem um sexo definido, macho, fêmea, onde cada sexo definido produz o seu tipo de gameta. Isso não acontece aqui nesse caso, porque a planária não tem uma definição do sexo e ela vai produzir os dois tipos de gameta, tanto óvulo quanto espermatozoide. Elas também podem se reproduzir através de regeneração. Então, acho que vocês já devem ter visto a lagartixa, por exemplo. Quando a lagartixa tem seu rabo segmentado, ela simplesmente faz com que seu rabo seja regenerado. Então, cresce outro rabo na lagartixa, né? E segue esse mesmo princípio na reprodução sexuada por fusão, né? Fusão não, fissão, ou regeneração. A planária, ela perde, né? Essa classe de turbelários, ela perde uma parte do seu corpo, a parte distal, né? E essa parte acaba se tornando um outro verme, né? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. A segunda peculiaridade dos turbelários é que elas são carnívoras, ou seja, se alimentam de restos de animais e pequenos crustáceos, tá? Nós podemos observar na foto abaixo a planária. Então, observem que ela possui uma extremidade mais fina e uma extremidade mais grossa, né? Onde se localiza a espécie de cabeça com sistema sensitivo e nervoso. Na porção final, que é um pouco mais fina, se localiza então a boca e o polo genital, como nós vamos ver no desenho abaixo. Então, no desenho abaixo, nós temos aí a porção mais grossa, né, da extremidade, que é o ocelo, que é a espécie de cabeça, tá? A região dorsal e a região ventral, né, que seria frente e verso desse verme. Nós temos aí na porção distal, que é a porção fininha da extremidade, a boca e também o poro genital, onde são produzidos os gametas e aonde há o acasalamento, tá, para reprodução. Na figura à direita, nós podemos observar como é que funciona essa reprodução. Então, nós temos uma planária se acasalando com a outra através do contato entre a extremidade de uma e a extremidade de outra, tá? Então, elas produzem os gametas, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, e elas vão trocar esses gametas através dos seus poros genitais, que são localizados na extremidade. Depois que elas trocam os seus gametas, há uma espécie de cápsula, né? Que na verdade nada mais é do que como se fosse um ovo, que vai dar origem às planárias jovens. E abaixo nós podemos observar aquele fenômeno de regeneração ou fissão, que é um tipo de reprodução também. Aí podemos contemplar a planária, a sua porção distal, que é onde se localiza o poro genital, há um estrangulamento dessa porção final e uma secção, ou seja, né, um corte. E esse pedacinho que sobrou, que seria no caso onde tem o poro genital, ele vai dar origem a outro verme, né?
E a planária inicial, ela regenera essa parte que ela perdeu, então ela volta a ter outro poro genital. Agora, nós vamos ver os trematóides. Tá? Então, os trematóides, além de todas as características gerais, né? De sistema digestório, de cefalização, que é a espécie de cabeça, de simetria, de ambiente aquático e tudo mais, que são as características gerais dos plateumintos. Nós vamos verificar agora as especificidades desse tipo de classe, né? Então, nós vimos as peculiaridades dos turbelários e agora nós vamos ver da segunda classe, que são os trematóides. Então, o que eles têm de diferente? Eles são todos parasitas, então eles precisam de um hospedeiro para ter esse tipo de relação, né? De essa relação parasitária. E precisa de um hospedeiro para se desenvolver. O principal representante dessa classe para a população brasileira é o Schistossoma mansoni, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o verme causador da barriga d'água ou da esquistossomose. Então, como a maioria dos parasitas, eles vão provocar um tipo de doença, tá? Diferente da planária que nós vimos na primeira classe dos turbelários, que não são parasitas e não provocam doenças. Aqui nesse caso dos trematóides, onde a gente tem o xistossoma, eles são parasitas e provocam doenças, tá? Então, o mais famoso é o xistossoma com a doença barriga d'água ou esquistossomose. Então, a gente pode observar na foto à esquerda, né, o xistossoma, ele é com o corpo achatado, a gente pode observar a mesma característica, né, da planária, que tem uma porção na extremidade um pouco mais grossa, que seria a cabeça, e uma porção um pouco mais fina, que seria onde está localizado a boca e também o poro genital, né? Então, nós temos aí uma semelhança. E todas as características gerais que nós já falamos, de sistema digestório, simetria, boca, célula flama e tudo mais, tá? E abaixo nós podemos observar como é que funciona essa doença, né, que é a barriga d'água, a esquistossomose, que esse tipo, né, os trematóides acabam, especialmente o xistossoma, acabam provocando, tá? Então, nós observamos aí o ciclo da barriga d'água. Temos aí um humano, né, um homem, desenho de um homem, que está contaminado com o xistossoma. O xistossoma é parasita do seu intestino e ele vive no intestino mesmo, tá? Onde ele se localiza. Esse indivíduo, ele vai defecar, né? Ele vai evacuar em áreas inapropriadas, como, por exemplo, beira de rios, lagos, córregos, ou então ele possui um sistema sanitário deficiente, ou seja, ele vive em condições precárias, como casas sem saneamento básico, palafitas, que são aquelas casas construídas em cima de lagos, né, de córregos, ou então eles vivem em comunidades que não possuem saneamento básico e acabam não tendo aonde coletar seus excrementos, e esses excrementos acabam indo para os lagos aonde eles estão localizados, né, à beira deles, tá? E após ele defecar, essas fezes, elas vão estar contaminadas com o xistossoma, né? Então, como esse tipo de verme habita o intestino, ele vai sair junto, né, nas fezes após defecação. Após essas fezes contaminarem o ambiente aquático, seja ele lagoa, rio, enfim, córrego, que vai acontecer? Os ovos que foram lançados nas fezes, né, que são os ovos embrionários, eles são ingeridos pelo caramujo, né, uma espécie de caramujo que também é uma espécie que vive nesses ambientes aquáticos. Então, esse caramujo acaba absorvendo esses ovos que foram
defecados, né, junto com as fezes. Esse caramujo seria um hospedeiro intermediário, né, porque ele vai abrigar os ovos por um tempo e depois esses ovos vão se eclodir e vão ser liberados pelo caramujo as larvas, né, desse xistossoma, que na verdade são as cercárias, né? A gente chama de cercária porque é a larva ainda do verme. Então, esse caramujo abriga os ovos embrionários que estavam nas fezes contaminadas e quando esses ovos crescem, eles se eclodem e o caramujo libera as cercárias, que na verdade são as larvas dos vermes. Essas cercárias, elas são livre-natantes, então elas ficam nesse ambiente aquático nadando, né? E aí, os peixes podem se alimentar dessas larvas ou o próprio ser humano, né? Dependendo se ele não tem condições de higiene e ele acaba entrando nesse lago, né? Nesse córrego, enfim, ele pode pegar a doença, né? Então, ele pode pegar através do alimento, ou seja, peixe, que ele pode estar ingerindo e esse peixe tem as larvas do xistossoma, ou ele pode nadar nesse rio, nesse lago, nessa lagoa, nesse córrego e acabar pegando, né, esse verme através da larva que vai penetrar na sua pele, né? A gente tem até uma espécie de frase que a gente fala, né, sobre essa doença e que cai muito, por exemplo, no Enem, nos vestibulares. Se entrou, nadou e coçou, é porque pegou. Então, isso é típico da esquistossomose. Se você entra numa lagoa e aí você tem uma coceira, depois que você sai da lagoa, é porque você provavelmente deve ter pego esse tipo de verme, porque ele provoca uma coceira justamente para adentrar a pele, né? Penetrar a pele. E aí você coça e ajuda ele a penetrar na pele com mais facilidade através da sua unha, né? Que você vai coçar, tá? Então, esse ser humano, que às vezes não estava contaminado, ele vai nadar nessa lagoa, vai tomar um banho nesse rio, enfim. E aí ele acaba pegando esse verme, porque ele acaba penetrando na sua pele, ou ele pode estar ingerindo o peixe que estava nesse rio, nessa lagoa, ele pode consumir esse peixe e esse peixe aí vai estar contaminado com a larva também do xistossoma, tá? Das duas formas, o verme consegue entrar, então, nesse parasita, esse hospedeiro definitivo que é o homem, e aí ele se aloja no intestino, onde ele vai se desenvolver e vai produzir ovos para serem lançados nas fezes. E aí o ciclo recomeça novamente, ok? A gente tem aí, também para ilustrar, as fases, né? Então, o miracídio, o esporocídio, né? Que são as fases que o verme passa antes de se tornar o xistossoma, até ele chegar na fase da cercária, que é a larva, né? Então, o ovo aí, ele passa por alguns processos, tá? Só lembrando que como que a gente pode tratar ou prevenir a esquistossomose? Com medidas de higiene básicas, né? Então, saneamento básico, esgoto, evitar essas questões de dejetos humanos em rios, em lagoas, em lagos, né? Evitar que as casas sejam, né? Que há esse tipo de habitação próximo a esses córregos, a esses rios, né? Que sejam longe. Evitar nadar em lagoas, lagos ou rios desconhecidos ou poluídos. Evitar também consumir peixes de lagos, de rios da onde a gente também não conhece, né? Ou não sabe a procedência desse alimento. Enfim, e há remédio, na verdade,
né, para tratamento como vermífugos, né? Então, existem tratamentos para essa doença, né? E são tratamentos baratos. Mas esse tratamento não vai adiantar se não houver prevenção, ou seja, se não houver manutenção das condições sanitárias, essa pessoa pode voltar a ter esse tipo de doença, porque ela não vai mudar o seu hábito de higiene. Então, é importante que as duas coisas caminhem juntos, tanto o tratamento quanto a prevenção, que são as condições de higiene necessárias para se viver. E os cestoides, que é a última classe? Bom, os cestoides, além de todas as características que nós vimos lá no início, né, dos plateumintos, célula-flama, cabeça, simetria, ambiente aquático em que vivem, enfim, ele tem também algumas peculiaridades. Então, quais são as características principais dos cestoides, né? As características que diferem ele dos outros. Eles também são parasitas, então, diferente dos turbelários, eles são parasitas, assim como os trematóides, tá? Assim como o xistossoma que nós acabamos de ver. Se são parasitas, a maioria deles provocam algum tipo de doença. E aqui, nos cestoides, não é diferente. A gente tem aí a simetria bilateral, que é uma característica geral desse filo, e um corpo achatado, dorso-ventralmente, que nós vimos que tem frente e verso, em forma de fita. Então, ao contrário das outras duas classes que nós vimos anteriormente, que são os trematóides e os turbelários, esse verme, ele possui o corpo bem achatado, então em forma de uma fita, como se fosse uma fita mesmo de cetim, por exemplo, né? Então eles são mais achatados que os outros. E a gente pode observar isso na foto, que parece realmente uma fita de tão fino que ele é, tão achatado, tá? O mais conhecido dessa classe dos cestoides é a taenia ou tênia, que nós temos a saginata e a solium, tá? Vocês já devem ter ouvido falar dela também. Ela provoca algumas doenças, né? Que na verdade se chama cisticercose, tá? Então, nós podemos observar aí como é que funciona mais ou menos esse ciclo dessa doença, que chega a ser um pouquinho mais perigosa dependendo do acometimento, tá? Então, nós temos aí um humano doente também, que seria o parasita definitivo. Essa taenia ou tênia, ela se localiza no intestino também desse adulto, tá? Desse homem, desse ser humano. E ao se fixar no intestino, quando esse hospedeiro, esse ser humano evacua, né, defeca, ele também libera junto às fezes ovos e proglótides que saem nas fezes e acabam contaminando o ambiente, tá? Então, essas fezes são contaminadas com os ovos, assim como nós vimos no xistossoma. O que vai acontecer com essas fezes? Então, alguns animais vão ser infectados pela taenia saginata, né, que no caso das vacas, e pela taenia solium, no caso dos porcos, tá? Como eles se contaminam? Eles se contaminam ao consumir água ou comida que foram contaminadas pelas fezes desse homem, né? Então, esse homem defeca em locais inapropriados, como solos, beiras de lagos, lagoas, rios, assim como o xistossoma. E esses animais acabam ou bebendo essa água que está contaminada, com as fezes e os ovos, ou então se alimentando de alguns vegetais presentes ali naquele solo que foi contaminado pelas fezes desse humano, tá? Em seguida, esses ovos eclodem no intestino desses animais e se espalham pelo organismo dele.
E aí, posteriormente, quando esse animal ele é abatido e vai para consumo do homem, esses ovos já estão impregnados no músculo desses animais. E aí os humanos acabam se infectando ao comer essa vaca, né, ou esse porco, porque a carne dele está contaminada com os ovos da Taenia solium ou saginata, tá? A carne tem que ser mal passada, na verdade, né? Consumida mal passada, porque se ela for bem cozida, os ovos acabam morrendo, né? Em altas temperaturas. Então, tem que ser mal passada. Essa carne tem que ser consumida mal passada, tá? Tanto a Taenia saginata quanto a solium, elas possuem na sua extremidade, onde é localizada a cabeça, algumas ventosas que acabam se fixando no intestino. Então, é como se fosse um desentupidor, né? Que tem um vácuo que ele acaba se fixando na parede do intestino e ele fica bem grudado, ele é muito difícil de sair, tá? Qual é a diferença entre a doença provocada pela carne de porco com a Taenia solium e a saginata? Bom, a diferença está justamente na gravidade, tá? Por quê? Porque na Taenia solium, que é a Taenia que infecta o porco, nós podemos ter aí um curso diferente da doença e ela pode não só habitar o intestino do homem, ela pode ir para outros órgãos e aí que ocorre a complicação maior, tá? Então, nós observamos aí na figura à esquerda abaixo o mesmo curso da doença. O homem que acaba eliminando nas suas fezes os ovos, né, da Taenia, e aí esse animal se alimenta dessa água, desse solo contaminado. Em seguida, esse ovo se eclode e se espalha no organismo do porco. Ele vai infectar os músculos desse corpo e o homem, quando vai comer a carne desse animal mal passada, ele acaba se contaminando com a Taenia solium, tá? E qual seria a diferença? A diferença é que o homem, ele pode se alimentar dessa carne, se infectar, e esse verme, ele pode eclodir e pode se espalhar, não só no intestino, como em outras partes do corpo, tá? Então, ele pode se disseminar na cabeça, no fígado, no coração, provocando uma doença mais séria, tá? E bem difícil de ser controlada, porque no intestino ela é facilmente eliminada e curada, mas quando ela vai para outros órgãos, como por exemplo coração, cérebro, fígado, não tem como se curar, né? Porque não tem muito o que fazer com as lesões que esse tipo de verme prejudicou, né, nos outros órgãos e tecidos, como por exemplo o cérebro. O tipo de lesão que ele provocou no cérebro pode ser irreversível, né? Bom, agora que nós já estudamos sobre os plateumintos, gostaria que vocês fizessem uma leitura do tema, né, da apostila 3, e façam um resumo no caderno, complementam as anotações principais desta aula, para facilitar os estudos de vocês, a organização da matéria e também a resolução dos exercícios. Depois eu gostaria que vocês realizassem os exercícios adicionais, do número 74 ao 100, lembrando que são mais exercícios, porque são 3 aulas em uma, tá? Então, são exercícios correspondentes a 3 aulas. E enviar para o meu e-mail, abaixo, até o dia 18/5. Bons estudos e até a próxima!